Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rama Ensina. O homem chamado Saul, ele era rei ou era o capitão de Israel? Quais são algumas características de um bom líder eficaz? Como Deus qualifica um líder? Posso ter o meu estilo pessoal para poder liderar? Como posso mudar o meu coração como líder? Como liderar as pessoas que são contra e a favor? Como usar o meu potencial? Quem são os ungidos do Senhor? Como tomar cuidado com as adulações e lisonjeios? Eu devo ser confiável ou amado? Como não dar a atenção aos anticristos? E como aprender a delegar? Veja isso e muito mais. Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramil Ensina. Apenas lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel e nós vamos aprender algumas coisas a respeito e com exemplos que nós vamos ver através de alguns personagens do Velho Testamento, onde nós podemos identificar aplicações para nós nos nossos dias hoje. Então, a aula dessa semana é 1 Samuel, do capítulo 8 a 10, o capítulo 13 e o capítulo 15 a 18. Eu gostaria de abordar o que nós encontramos no capítulo de 1 Samuel, capítulo 10. Essa é uma experiência e uma história de um homem muito conhecido e falado na Escritura, que é Saul. Embora que é o início do ministério dele, e nós vamos aprender algumas coisas com o que aconteceu com ele e a sua experiência. Em primeiro lugar, eu gostaria então de, lá em 1 Samuel 10, no versículo 1, nós vamos ver lá que então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Muitas vezes nós lemos e falamos o rei Saul, né? Na verdade, o rei Saul foi ungido como o capitão. E ele estava sendo preparado depois para ser um rei. Mas, infelizmente, no final nós vemos que ele perdeu a oportunidade por iniquidade. Mas aqui ele estava sendo ungido como capitão do seu exército ou de Israel. E quem fez isso, né, no cabeçalho, nós podemos ver do capítulo número 10, que foi o profeta Samuel. Então, na verdade, Samuel foi designado e ordenado pelo Senhor para fazer isso. E aí, então, para que isso ficasse oficial aos olhos do povo, né? Então, nós vamos ver agora o que aconteceu depois que ele foi ungido como um capitão entre o povo. E nós vamos poder, na verdade, identificar, e conforme eu consegui identificar, algumas características de um bom líder eficaz. E eu identifiquei, na verdade, 7 características. Então, essas características de um bom líder são aplicações ou formas de nós podermos agir, e claro, colocando isso, que um líder precisa estar alinhado com a vontade do Senhor, para se tornar esse bom líder. Então nós vamos ver lá no versículo 6, que então o Senhor então diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te tornarás um outro homem. Então nós vemos aqui que uma responsabilidade ou um chamado nos qualifica, nos transforma. O Senhor está dizendo aqui que, no caso do Saul, ele ia
que se ele permitisse, por isso que o presidente Nelson tem dito algumas vezes, para nós podermos priorizar ou permitir que Deus prevaleça. E se isso acontecer, ele vai nos transformar em um outro homem ou mulher, como líder na igreja, na família. Então nós temos que, na verdade, permitir ser melhor, né? Buscar sempre ser melhor. Nem sempre as pessoas que são chamadas têm todas as qualificações que um ser humano imagina que uma pessoa precisa ter por uma determinada posição na igreja. Nós vemos que muitos líderes da história da igreja, eles, se fosse pela visão dos homens, né, de um currículo, que tivesse que ter um currículo para poder se tornar um determinado líder, mas nós vemos que Deus ele sempre chamou aqueles em que estavam dispostos a servir e a ser obediente, fiel e alinhado com Deus, independente se ele tinha currículo ou não. E nós vemos, a gente poderia na verdade citar muitos aqui, né? E o início aqui, por exemplo, da restauração da igreja, Joseph Smith, comparado aos outros homens da época, eles na verdade desprezaram Joseph não só porque ele era um rapaz novo, mais novo do que aqueles outros homens, mas também que eles consideravam que, como que um rapaz desse diz que nenhuma igreja é verdadeira, e nós temos cursos, fizemos cursos, anos e anos ensinando a Bíblia, e ele vem dizer que nós não temos autoridade. Então, na verdade, o Senhor ele não está, na verdade, preocupado com o currículo, mas com a disposição do coração de cada um. Se a pessoa está disposta a servir, o Senhor chama e a pessoa vai se qualificando e o Senhor vai abençoando. Então, esse é uma das características, a primeira característica que nós podemos identificar de um bom líder. É você permitir que o Senhor transforme você em outra pessoa. Então, devemos nos despojar do velho homem e permitir que a nossa vontade seja absorvida pela vontade de Deus. O maior exemplo disso foi o próprio Jesus Cristo, né? Cristo, ele foi esse exemplo de realmente permitir. Tudo ele dizia que ele fazia a vontade do Pai, estava cumprindo a vontade do Pai, até os últimos momentos. A segunda característica nós vamos encontrar no versículo número 7. E lá diz: E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, ou o que exigir a ocasião, porque Deus é contigo. Então, se nós somos observar, na verdade, Deus, ele não está dizendo que eu preciso ser igual a Abraão, eu tenho que ser igual. Ele está dizendo lá, olha, faz o que achar a tua mão. Ou seja, muitas pessoas precisam entender que cada líder, né, dentro da igreja, nas famílias, ele tem a sua maneira de fazer, o seu estilo pessoal, vamos chamar dessa forma. E nós vamos aprender alguns princípios sobre isso. Então, uma aplicação é levantar uma geração que entenda os princípios sem um manual de instruções. O que eu quero dizer com isso? Oxalá que um dia chegue uma época que não vai precisar de manual. Todas as pessoas vão viver de uma forma elevada, de padrões elevados, onde não vai precisar um manual. Vai ser algo do coração, da mente, é aquilo. Isso é Sião, né? É algo que as pessoas são o que são. Porque é aquilo que está no coração e na mente. Ela quer fazer o melhor, ela quer ser o melhor. E representando Deus para o povo e não o povo para Deus. Então, um líder, quando é chamado, ele tem que lembrar que, em primeiro lugar, está a vontade de Deus. E eu posso garantir, com um pouco de experiência que eu tenho na igreja e em alguns chamados que eu já servi, que nós não vamos agradar a todos. Nós vimos aqui na história, desde o início, por exemplo, Moisés,
ele libertou o povo do cativeiro de anos e anos, do cativeiro das mãos do faraó. E ainda assim, um grupo era contra, né? Não era obediente o suficiente, né? Então nós nunca vamos conseguir agradar, mas a quem nós temos que agradar como representantes de Deus em um chamado é o Senhor. Se houver alguém que fica né, descontente com decisões, paciência, se nós fizermos da maneira correta, fique tranquilo, nós fizermos a vontade do Senhor. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de um ensinamento que em 1997, o presidente Nelson, ainda quando membro do Coro dos 12, em um treinamento para presidentes de missão, em 97, ele ensinou algo muito interessante que nós vamos poder aprender aqui. Então ele falou assim: cada um de nós podemos ter estilo pessoal. Né? Nós vemos aqui essa escritura, 1 Samuel 10, versículo 7. Por quê? O Senhor falou: faz o que vai à tua mão. Ou seja, ele disse assim, você pode ter o seu estilo pessoal, não tem problema nenhum. Às vezes um líder gosta de fazer as agendas. Eu, por exemplo, junto com os meus conselheiros no bispado, quando nós organizamos as agendas da reunião sacramental, nós já temos as agendas por 4 meses. Então nós, se tiver que haver alguma alteração, vai ser algo muito pequeno para se alterar, mas nós já temos esses 4 meses de agenda, e quando está vencendo a próxima, o último mês dos 4, nós já nos organizamos para mais 4 meses. E aqueles que vão participar da reunião, com oração, regência de hino, os discursos e tudo mais, já são avisados com antecedência, nós já sabemos. Às vezes acontece alguns imprevistos que precisa ser mudado, mas cada um tem o seu estilo. Isso não é uma regra igual para todo mundo. Mas o meu estilo é esse, eu gosto de fazer dessa forma. E talvez um outro bispo depois, quando eu for desobrigado, ele tem uma outra forma de fazer. Então cada um tem o seu estilo pessoal de ver, de trabalhar, né? Mas mesmo com esse estilo pessoal, eu não posso de forma nenhuma achar que não, esse é meu estilo e eu vou fazer do meu jeito sem estar alinhado com as coisas ou a vontade do Senhor. Então vamos entender que eu posso ter meu estilo pessoal, mas nós temos que lembrar que existem regras, né? Eu não posso, por exemplo, porque eu tenho meu estilo pessoal, eu vou mudar uma regra que é algo que foi determinado por revelação. Então, eu não posso mudar, por exemplo, a maneira do sacramento, por exemplo, né? De como eu colocar lá a maneira de fazer a bênção do sacramento ou de distribuir de uma forma totalmente diferente do que é a regra igual para todo mundo. Então, eu posso ter meu estilo pessoal, mas eu tenho que respeitar as regras. E nós vamos ver aqui 2 escrituras, em Gálatas 6,16, nós vamos ver aqui que ele fala um pouco sobre isso. Então ele diz lá, Gálatas 6,16, e a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Então, aqueles que seguem as regras, ele diz, paz e misericórdia. Vai correr tudo bem. Se um líder ele busca fazer de acordo com a regra, ele nunca vai estar errado, né? Em 2 Coríntios também reafirma isso, onde ele ensina, 2 Coríntios 10, 13, ele diz lá, porém, não vos gloriaremos fora de medida, mas conforme a medida da regra, medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Então nós sempre temos que estar na medida da regra. Então eu posso ter meu estilo pessoal? Posso, mas eu tenho que lembrar que tem regras. Além de as regras, nós temos que lembrar que tem os princípios. Então eu posso ter meu estilo pessoal, mas eu tenho que respeitar as regras e os princípios. Como nós vemos lá em Doutrina e Convênios, na seção número 101,
versículo 78, ele fala sobre o arbítrio moral. Então ele diz lá, para que todo homem haja em doutrina e princípio, relativos ao futuro, de acordo com o arbítrio moral que lhe dei, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. Então o Senhor, ele dá a liberdade de nós agirmos, ou de termos o estilo pessoal, mas lembrando de respeitar o arbítrio e de respeitar os princípios, né? E normalmente buscar ter sempre os princípios mais elevados. Além das regras e os princípios, nós temos que lembrar que tem a doutrina. Então é algo que eu não posso mudar. Doutrina é algo que é uma verdade eterna que nós aprendemos. Então, eu gosto muito dessa escritura, Doutrina e Comédia 84 e 85, que ele fala a respeito de nós aprendermos a doutrina para podermos ensinar. E ele diz lá, nem de antemão vos preocupeis com o que é vez de dizer. E podem notar que tem uma vírgula, um ponto e vírgula. E às vezes algumas pessoas param aqui e falam, bom, eu não preciso me preocupar, então eu não preciso preparar um discurso, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu até, inclusive, nas minhas escrituras, eu considero esse início do versículo como uma promessa. Até poderia ser colocado no final do versículo. Então diz lá, nem de antemão vos preocupeis com o que é a vez de dizer. Aí ele continua dizendo, mas, aí ele fala um verbo de ação, entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida. Ou seja, estuda sempre as escrituras. Prepara aulas. Eu, por exemplo, quando estudo as escrituras, eu faço algo, é muito pessoal meu. Então, às vezes eu estou estudando o Venha e Segue-me, e às vezes tem um assunto que eu identifico, eu já preparo um discurso ou uma aula. E eu nem sei, eu não tenho uma designação de fazer um discurso daquele tema ou dar uma aula daquele tema. Mas já é um costume meu, eu preparo, eu deixo pronto, porque se precisar, se eu for chamado, né? Às vezes, até um conselho que eu dou como líder, muitas vezes algumas pessoas são convidadas para falar, assim, às vezes vai acontecer algumas situações, são exceções, mas acontece, de alguém ser convidado, olha, você poderia ser o último orador hoje, porque o nosso último orador, ele teve um problema e não vai poder estar aqui. E muitas pessoas, às vezes, até aceitam, e às vezes comentam, olha, fui pego de última hora, não me preparei. Não fica algo muito agradável dizer isso, né? Até porque as pessoas não sabem o que aconteceu. Nem sempre foi os líderes, né, que chamou de última hora, ou que preparou uma agenda de última hora, que isso não deve acontecer. Mas às vezes aconteceu um imprevisto, infelizmente. Então, o líder viu por bem, né, designar aquela pessoa. De repente a pessoa pode dizer, olha, não estou pronta e tudo mais. Eu sempre digo que às vezes quando a pessoa diz, eu não tenho nada preparado, eu normalmente falo, bom, então faz o seguinte, ensina ou comenta algo que você estudou ontem. E às vezes muitas pessoas param para pensar, bom, eu não estudei escritura ontem, né? Então o que eu vou ensinar? Por isso que o Vem e Segue-me é diário, nós temos que estar pronto, né? Se alguém te chamar e você dizer, olha, estou pronto, né? E até inclusive receber até uma designação, você está pronto a dizer, bom, qual assunto você quer que eu ensine? E você então busca as suas escrituras que você lembra a respeito do assunto e compartilha o seu entendimento. Essa é a beleza, né? A gente sabe que às vezes nós vamos estudar o mesmo versículo e vamos ter visões diferentes, inspirações diferentes, e essa é a beleza, né, do estudo do Evangelho. Então, olha só a promessa que ele diz, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida. E na hora precisa, ou seja, quando precisar, você ensinar, mesmo que você seja convidado de última hora, ele diz lá, vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Então, se você está pronto, você entesourou as palavras de vida, você estudou, muitas pessoas às vezes falam, eu não sou bom de memória, não se preocupe, estuda, entesoura. O Espírito Santo vai ajudar. Aí vem a promessa, então, se você entesourar as palavras de vida diariamente, estudar as escrituras, se preparar, estar pronto para um momento, se alguém te chamar,
para você, né, ministrar uma aula ou até fazer um discurso numa reunião, que você possa estar pronto. E aí vem a promessa, que é o início do versículo. Nem de antemão vos preocupeis com o que é a vez de dizer. Por quê? Porque você está pronto. Então, eu os convido a sempre estar pronto, né? Se alguém te convidar. Agora, isso não é uma coisa que se adquire, né, da noite para o dia. Por isso que o estudo do Vem e Segue-me nos ajuda. Se aqueles que realmente estudam o Vem e Segue-me diariamente, um pouquinho cada dia, vai chegar um momento que vai ser uma coisa tão, né, natural e normal para você, né, fazer isso. E você não vai ter receio nenhum de, se for convidado a ministrar uma aula, ou fazer um discurso, ou às vezes até fazer excelentes comentários, ou compartilhar seus sentimentos, porque na verdade uma aula na igreja deve ser dessa forma. As pessoas estudam no lar, em família, e vão para a igreja compartilhar as visões, as ideias, né? E às vezes alguém compartilhando uma visão do que eu não vi daquela forma, mas vai me ajudar. Puxa, eu estudei isso, eu vi de uma outra forma, mas o comentário daquele irmão ou daquela irmã, eu consegui compreender melhor a doutrina, né? Então, eu posso ter meu estilo pessoal, mas eu preciso lembrar que tem regras, princípios e doutrina. E por último também, que tem um modelo para todas as coisas, né? Mesmo que eu tenha meu estilo pessoal, existe um modelo. Em Doutrina e Convênios, na seção 52, no versículo 14, o Senhor fala lá: e também eu vos darei um modelo em todas as coisas. É interessante notar aqui que ele fala: eu vos darei um modelo e não o modelo. Então, que tem várias formas de fazer, né? Então, ele está dizendo aqui um modelo, né? Uma forma de fazer, para que não sejais enganados, né? Porque aí ele diz: porque Satanás está solto na terra enganando as nações. Então, aqui, se nós formos ver essa sessão, na 52, ele está tratando de alguns assuntos. Ele está falando: eu vou dar um modelo para vocês não serem enganados. E se vocês fizerem usando esse modelo, né, vocês vão conseguir identificar quando é correto e quando não é correto. No versículo 18, ele diz lá: e também aquele que é vencido e não produz frutos, de acordo com esse modelo que Deus deu, aí o Senhor fala o que aqui? Não é meu. Então, se você conhece o modelo, que é o melhor, e você não, né, não segue, e às vezes você quer fazer do seu jeito, então pode até acontecer. Mas como o Senhor diz, não é meu, não vai dar frutos, né? Não vai ter bons frutos. Porque não foi feito de acordo com o modelo, ou a vontade, ou alinhado com o Senhor. E olhando esses aspectos, então, eu posso ter um estilo pessoal, mas eu tenho que lembrar que tem regras, princípios, doutrina e o modelo de Deus. O exemplo, né, que Jesus Cristo deu, e nós podemos encontrar isso no Novo Testamento, assim, muitos e muitos bons exemplos que nós podemos seguir e aplicar nos dias de hoje. Assim como no Velho Testamento, que nós estamos aprendendo muitas coisas. Mas alguém às vezes pode pensar: bom, mas se eu posso usar o meu estilo pessoal, mas eu tenho que seguir regra, princípio, doutrina e o modelo, será que eu não vou perder o meu estilo pessoal? Não, nós temos que, né, lembrar e ter a visão de que mesmo eu tendo o meu estilo pessoal, e se eu for, e se eu desejo ser como Cristo, ou seguir os exemplos de Cristo, que foi o maior exemplo de liderança, né? Então o meu estilo pessoal vai ficar dessa forma aqui, ó. Meu estilo pessoal vai se tornar um estilo celestial. Ou seja, o próprio Cristo, em 3 27, quando ele disse assim: que tipo de homens deverei ser? E ele respondendo disse: deverei ser como eu sou, né? Então, que nós vamos, mesmo eu tendo o meu estilo pessoal, eu vou aprimorar ele, mas eu vou melhorar o meu estilo pessoal e vou elevar ele em padrões, e vai se tornar um estilo celestial. Mas eu não vou perder a minha forma de ser.
Que isso tem a ver também conexão com o arbítrio, né? Então, que nós possamos lembrar desse aspecto, né? E lembrar, eu posso ter meu estilo pessoal, mas eu preciso estar alinhado com as regras, princípios, doutrina e o modelo. E isso não vai me mudar, né? Não vai retirar o meu estilo pessoal, eu só vou melhorar ele por um estilo, na verdade, celestial. Ok? No versículo 9, então, nós vamos ver uma outra característica. E aí diz lá, e sucedeu, pois, que virando ele as costas para apartar-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, ou seja, nasceu de novo para Deus. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então, quando Saul foi ungido, ele, a princípio, ele estava disposto realmente a fazer a vontade do Senhor. E aí diz aqui, que mal ele virou as costas, após isso, que Deus já mudou o coração dele. Por quê? Porque ele tinha vontade e o Senhor, então, confortou, consolou, inspirou e mudou, já começou a mudar o comportamento dele, né? Porque ele permitiu que realmente prevalecesse a vontade do Senhor. E isso é a mudança, né? Que nós podemos permitir. Devemos ter o coração aberto para receber as manifestações do Espírito de Deus e agimos em total alinhamento com a vontade de Deus. E tem algumas escrituras que nós podemos considerar e eu os convido a estudar essas escrituras para poder entender isso. Uma outra característica agora também de liderança nós vamos encontrar no versículo 11. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que com os profetas profetizavam. Então disse o povo uns aos outros, o que é que sucedeu ao filho de Quis, que é Saul, né? Está também Saul entre os profetas? Então olha que interessante aqui. No início falar, como todos os que dantes o conheciam. Porque muitas pessoas conheciam Saul, conheciam o passado dele, e algumas coisas talvez que ele fez errado, se equivocou. E agora eles estavam vendo ele junto com os profetas, profetizando. E aí eles começaram a julgar, mas essa pessoa vai ser o nosso líder, né? E se a gente conhece o passado. Então, nós hoje temos que tomar muito cuidado, né? Como diz, às vezes as pessoas estão buscando se qualificar perante Deus, né? E nós não vemos isso, né? Às vezes as pessoas, eu gosto muito daquela história em Lucas, capítulo número 7, fala daquela mulher, a mulher pecadora, e que quando ela entrou na casa onde Cristo estava, as pessoas começaram a dizer, mas ela não é pecadora, ela nem podia estar aqui, ela não é digna de estar aqui e tudo mais. E aí a gente, lendo o contexto da história, nós percebemos que aquela mulher já tinha encontrado com Cristo antes daquele momento. Aquele momento ela só estava indo lá para agradecer o que Cristo fez por ela. Então ela tinha já tido uma experiência com Cristo e ninguém sabia. Mas as pessoas começaram a julgar. Então às vezes tem pessoas que são chamadas, né? E alguns membros, algumas pessoas julgam, né? Ah, mas eu conheço ele desde quando ele era criança e eu já vi ele fazer isso. E daí? A pessoa, assim como nós, todo mundo tem a chance, a oportunidade de se arrepender, de melhorar, de se qualificar, e Deus conhece. Se fosse assim, foi o que aconteceu com Paulo, né? Quando Paulo foi chamado, ele disse, mas não era esse que perseguia os membros, né? Então, às vezes algumas pessoas vão achar, bom, ele chamou alguém que não era. Não, é que o Senhor conhece o potencial de cada um de nós. Todo mundo comete erros, né, comete equívocos, mas nós temos o processo, né, por causa de Cristo, da expiação. Ele nos dá a chance de nos arrependermos, de aumentarmos e melhorarmos os nossos padrões. Por isso que eu falei do estilo, né, do estilo pessoal, e aos poucos nós vamos melhorando esse estilo pessoal. Às vezes, a princípio, as pessoas nos conhecem há muitos anos atrás que eu tinha um estilo pessoal. E às vezes, não, mas não era bom o estilo pessoal dele. Mas daí, eu posso ter melhorado.
não perdi o estilo pessoal, mas eu estou aprimorando ele, ou celestializando o meu estilo pessoal. Então nós não podemos julgar dessa forma, porque lembra que nós aprendemos que existe, que nós na verdade devemos julgar, mas nós não temos o direito de fazer o julgamento final. Nós temos o direito de fazer o julgamento intermediário. É que normalmente o homem natural leva as pessoas a fazer um julgamento final. É bater o martelo e dizer que a pessoa não tem chance, que ela já está condenada e assim por diante. Às vezes, talvez até por conhecer o passado dela. Então, esse princípio nós aprendemos aqui. Eles conheciam Saul e só porque não foram eles chamados, não desejavam aceitá-lo como líder. E essa é a verdade. Então, às vezes, algumas pessoas são chamadas só porque não foi ele, né? Ele acha que o outro não poderia. Então, lembra de uma frase que foi dita sobre o Cristo, quando ele começou a ser mais conhecido, né? Entre os judeus e tudo mais. E aí disseram que ele nasceu em Belém, em Nazaré. E diz lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa foi uma das frases mais tristes, né? Mas, de certa forma, o Senhor mostrou pelas obras, ele vem ver. E aquele que realmente estuda as Escrituras, e o Novo Testamento principalmente, nós vamos ver isso, né? O quanto foi triste este momento de alguém ter dito isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, o Senhor, ele conhece as pessoas. Esse é um outro princípio que nós podemos entender. Não adianta alguém achar que eu vou me mudar para o lugar mais escondido da face da terra. Deus sabe onde cada um está, e se Ele quer você, se você é o escolhido, Ele sabe onde você está. E nós podemos aprender. Então essa é uma outra característica de um bom líder. É não se preocupar, né, com mesmo que as pessoas lhe conheçam, mas você foi chamado. Faça o seu melhor, sirva alinhado com a vontade de Deus e tudo vai dar certo. Uma outra característica no versículo 22 diz então que por causa disso, talvez alguns começaram a fazer essa pressão, a gente conhece teu passado, e o Saul então ficou assim, meio envergonhado, alguma coisa assim. E o versículo 22 diz, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Então ele estava esperando Saul e Saul não aparecia, cadê o Saul? E aí disseram, ele se escondeu lá no meio da bagagem. De vergonha, de medo às vezes, de assumir ou de liderar, né? Então, não esconder o seu talento. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este chamado. Como aconteceu com a Esther, lembra? Esther e o seu tio Mardoqueu, né? E quando ela se tornou rainha e descobriu que havia um plano para matar os judeus e tudo mais. E aí então ela estava meio receosa das coisas. E o Mardoqueu falou para ela essa frase. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este chamado. Quer dizer, você chegou a ser a esposa do rei. E quem sabe se não foi esse o propósito para você poder salvar o povo. E aí a gente conhece a história. Nós vamos até estudar um pouco mais para frente isso. Mas nós vamos ver que ela realmente pôde, na verdade, ajudar a salvar. Isso fazia parte da vontade, né, do Senhor em colocá-la naquele lugar. Então nós precisamos nos lembrar né, da importância do nosso chamado. Não existe chamado mais importante, né, mas hoje, né, qual é o seu chamado? Então que você possa ser o melhor nesse chamado. E Deus vai qualificar você. E Deus vai te honrar naquele chamado. E lógico que a gente sabe que é por um período, depois é desobrigado, e o Senhor agora diz, agora eu quero você aqui. E nós vamos crescendo com isso, né? São as oportunidades. Uma outra característica, nós vamos ver no versículo 24, então disse Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor elegeu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disseram, viva o rei. Então aqui, o princípio aqui é importante nós lembrarmos.
Lembra que no início ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o capitão do povo. Então, de nós tomarmos cuidado, às vezes, com a aplicação, de nós respeitarmos os ungidos do Senhor, ou aqueles que foram chamados para presidir, né? Então aqui diz, apoiar os ungidos do Senhor. E para o líder você foi chamado, assuma a responsabilidade, não se esconda na mala, no meio da bagagem, como o Saul fez por um tempo. Depois ele teve que assumir, assumiu. E um detalhe que num discurso uma vez eu li do presidente Hinckley, ele fala o cuidado, ele diz assim, cuidado com a adulação ou lisonjeios, para não se tornar um líder popular. Então, muito cuidado com a adulação. A adulação, o lisonjeio. Claro que todo mundo gosta de ouvir um elogio, alguma coisa assim, mas muito cuidado para não cair naquilo de se tornar um líder, né, popular. O que seria um líder popular? Então, aí vem uma frase do presidente David McKay que ele diz, é melhor ser digno de confiança do que amado. Infelizmente, alguns líderes, às vezes, eles fazem as coisas procurando ser amado e não confiável. Lembra que nós falamos lá? O líder tem que representar Deus para o povo e não o povo para Deus. Então, o nosso estilo pessoal, né, ainda continua, vamos melhorar ele até se tornar um estilo, na verdade, celestial, mas lembrando que tem as regras, os princípios, a doutrina, o modelo. Então isso é se tornar confiável. E aquele que quer ser amado, às vezes vai pular uma regra, às vezes não vai cumprir algo que deveria acontecer. Como líder, ele deveria realmente fazer aquilo acontecer. Então, muito cuidado com a adulação, né? Para que isso não te erga o seu ego e você esqueça que você precisa representar Deus para o povo. E é melhor ser confiável do que amado. Um outro princípio importante, ou uma outra característica, que nós ouvimos recentemente até o Elder Bednar, em um discurso da Conferência Geral, ele falou um pouco sobre isso. Mas os filhos de Belial disseram, como este homem nos há de livrar? Então, nós estávamos falando de Saul, né? Como é que ele vai nos livrar, né? E o desprezaram. E como era costume, quando ele foi ungido e reconhecido, as pessoas levavam, na verdade, lembranças, presentes. E esses que eram contra, lembra que eu falei? Um líder ele não vai agradar a todos, vai ter os a favor e os contra. E esses contra não lhe levaram esses presentes. Mas olha só o que Saul fez. Porém, ele se fez de surdo. E é interessante, né? Às vezes é muito bom esse exercício de fazer de surdo. As pessoas às vezes vão falar, vão criticar. E às vezes um bom exercício é esse, fazer de surdo. Então, há ocasiões em que é sábio ignorar as investidas dos ímpios. Em outras, é necessário que se faça enfrentá-los com autoridade, destemor e habilidade, pois isso poupará o trabalho de ficarmos tristes. Então nós vemos lá, por exemplo, na visão da árvore da vida, que inclusive no discurso do Elder Bednar, ele usou essa frase, né? Porém, não lhes demos atenção. E é se fazer de surdo às vezes, né? Porque as pessoas vão falar, as pessoas vão querer induzir a que um líder erre, né? Ou que faça algo errado, às vezes, ou fora da regra, né? Ou às vezes que, não, mas não precisa ser tão certinho, né? Mas se está no manual, se está nas instruções, tem que ser feito daquela forma. Não pode ser algo, até inclusive, muito diferenciado, né? Às vezes para um grupo de pessoas o líder faz de um jeito e para o grupo de outra pessoa faz de outro. Isso não é um papel de um líder eficaz. O líder é aquele que diz, não, a regra é igual para todo mundo. Então tem muitas coisas talvez que poderíamos falar aqui que às vezes acontece e que precisa ser igual, né, para todo mundo. Às vezes alguns falam, mas quando eu sei de casos que um líder fez assim, ok, eu sinto muito,
Mas hoje o manual diz isso aqui. E é isso que nós vamos fazer, e é dessa forma que vai ser seguido. E é assim que o Senhor espera que o reino dele seja. Porque, na verdade, nós, líderes da igreja, estamos liderando porque foi delegada a parte das chaves através do profeta. Ele delegou essas chaves para os líderes locais para que pudesse ser realizado e dirigido a obra de Deus. Então, não é nossa, nós temos que fazer a maneira de Deus. Se alguém não gostar, reclama com o Senhor, porque nós estamos fazendo de acordo com o que tem que ser feito. Não é? E alguns aspectos da liderança eficaz, então só para resumir o que nós aprendemos aqui, então nós vimos na experiência de Saul 7 características, né? Então nós vimos lá a característica no versículo 6 de permitir Deus te transformar em outra pessoa. Lá no 7 o Senhor está dizendo, faz o que vai bem à tua mão, quer dizer, usa o seu estilo pessoal, mas não esqueça das regras, princípios, a doutrina e o modelo. Depois lá no versículo 9, Deus, ele vai mudar nosso coração se nós realmente permitirmos. No 11, ele fala sobre que as pessoas às vezes vão nos conhecer no nosso passado e às vezes não vão aceitar a pessoa como líder hoje, né? Então, que nós possamos estar realmente pronto para a oposição que vai ter. No 22 fala sobre não se esconder na bagagem, quer dizer, não esconder o seu talento. E mesmo que você, que é natural, às vezes nós recebemos chamar e dizer, eu não me sinto capaz ou com tanta habilidade para... Mas o Senhor não está se importando com isso. Não é? O que nós não podemos fazer é nos esconder. É falar, ok, o Senhor me chamou, então eu vou ler manual, vou estudar, vou ver o que eu tenho que fazer, vou perguntar para o líder se eu não souber e orar para Deus, ó, Senhor, eu estou disposto. E o Senhor vai nos qualificar. No 24 ele fala a respeito do cuidado que nós temos que ter, respeitar o líder que foi ungido, né? E por fim, no 27 ele fala que muitas vezes nós temos que nos fazer de surdo, ou não dar atenção a certas críticas, né? Então, resumindo aqui rapidamente, o líder eficaz, ele tem um senso de visão. O líder eficaz, ele incentiva a livre expressão. Por isso que nós fazemos reunião de conselho, né? Um líder eficaz, ele respeita o dom do arbítrio das pessoas. Um líder eficaz, ele dá instruções claras e precisas. O Elder Bodkirk diz que uma instrução confusa é a mesma coisa que não dizer nada. Então as nossas instruções precisam ser claras e precisas, né? Para que não haja confusão. Uma liderança eficaz é aquele que faz o trabalho passo a passo. Muitas vezes nós pegamos um relatório e queremos resolver aquilo rapidamente. E às vezes não é possível, tem que ser passo a passo. Às vezes até pessoa por pessoa. Um líder eficaz, ele delega e ele permite a participação. Um líder eficaz estabelece um exemplo de trabalho árduo. Um líder eficaz ensina por preceito e exemplo. É o líder que está lá na frente dizendo, vem e segue-me. Um líder eficaz, ele serve com amor ao próximo. E por fim, o líder eficaz, ele faz a diferença. Então, que nós possamos buscar ser esse líder, não só na igreja, principalmente no lar. Todos esses aspectos que nós vimos aqui e características, nós podemos usar no nosso lar também, dentro do nosso lar. E encerrando então, os maiores líderes não são os que se matam tentando fazer tudo sozinho. Os melhores líderes são os que seguem o plano de Deus e consultam os seus conselhos. Então, por isso que nós temos o conselho de ala, destaque e assim por diante. Porque são muitas cabeças pensando para nós podermos encontrar a inspiração ou o que é melhor ser feito no bem comum de todos. Então, que nós possamos lembrar sempre de participar do conselho. Às vezes as pessoas são convidadas no conselho e não emitem nada. Às vezes ele tem até o sentimento de falar
e não fala, achando que a opinião dele não vai mudar nada. E pode ter certeza que muitas vezes a sua opinião vai levar alguém a pensar algo e outro algo, e a inspiração chega assim. E aí então nós vamos ver o que é melhor para todos. E todos têm que sair unânimes daquela decisão, no conselho que estão participando. Então que nós possamos buscar ser esses melhores líderes eficazes, né? Então várias características que nós vimos aqui que podem nos ajudar, não só na igreja, mas no lar, com a nossa família. E com certeza vamos ter sucesso. Espero que nós possamos ter aprendido nessa aula como ser um líder eficaz ou de melhorar o nosso estilo pessoal. Então, até a próxima parte dessa aula.